Fala galera, estamos começando mais um Papo 10 aqui no nosso canal no YouTube. Sempre abraçando os nossos parceiros, a Madeiras do Brasil, para você que está construindo, para você que vai reformar, para você que quer planejar os seus móveis para a sua casa, para o seu escritório, para o seu apartamento. Madeiras do Brasil, que fica no bairro de Jaraguá, próximo à Praça Arraiol. Massagueirinha Bar e Restaurante, tanto na Ponta Verde como também na Jatiuca. E abraçando ao nosso amigo Ney Melo, mais um parceiro nosso aqui do projeto Papo 10. Estou falando de MB Farmácia, que fica na Avenida Maceió, no bairro do Tabuleiro, ali próximo à Feirinha. Grande abraço para o Ney, que inclusive também é um grande desportista, que tem serviços prestados ao futebol, como supervisor das divisões de base do CSA, do 7 de setembro. Nosso amigo Ney Melo, nosso novo parceiro aqui do projeto Papo 10. Bom, ele já carregou escudo FIFA, mas por outro lado também, muitas polêmicas marcam a sua carreira. Estou falando de Francisco Carlos do Nascimento, nosso entrevistado de hoje, que vai bater esse Papo 10 conosco. Chicão, muito obrigado por participar do nosso programa, chegando aqui ao nosso canal. Me fala uma coisa, a arbitragem sempre foi seu sonho, porque diz o seguinte: quando o cara se frustra no futebol, parte para a arbitragem. Foi o seu caso ou não? Seja bem-vindo ao nosso canal. Um abraço a você, Oswaldo, um abraço a todos os telespectadores. Como você frisou, né? Fui tentar ser jogador e não deu certo, né? Eu comecei no ataque, aí fui vindo, fui por gol e terminei que me tornei árbitro de futebol. Então assim, não foi um sonho, né? Assim, tipo, de me tornar árbitro. Como você sabe, a vida de árbitro de futebol é uma vida muito árdua, né? Uma profissão muito complicada, porque envolve paixão, né? O futebol, que é a maior paixão do mundo. Então assim, não projetei isso, mas aconteceu e gostei das coisas que foram acontecendo, e sempre colocando tudo na frente, sempre colocando Deus na frente das coisas, e graças a Deus consegui, como você frisou muito bem, chegar, né, ao quadro internacional, que é o sonho de qualquer arte de futebol, chegar ao quadro da FIFA, e graças a Deus conquistei esse escudo, onde durei alguns anos lá. E como eu posso te falar, com relação à arbitragem, eu me sinto muito realizado, né? Porque consegui chegar ao topo da arbitragem, que foi o quadro internacional. Bom, antes da gente começar a gravar nosso papo aqui, eu disse ao Chicão o seguinte: talvez eu vá te perguntar coisas que até agora ninguém te perguntou. E talvez você responda coisas que você já teve a oportunidade de responder e que não teve essa oportunidade também. Como é que lidar com isso no dia a dia como árbitro de futebol? Estou me referindo ao seguinte: sempre tendo o caráter da pessoa colocando em dúvida, Chicão. É como eu te falei, Oswaldo, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: a parte mais limpa que existe no futebol se chama arbitragem. Isso eu sempre falei e sempre falo, né? E assim como você frisou, não só o Chicão, mas por se tratar de Chicão de Alagoas, como tipo, foi o primeiro e único árbitro FIFA do estado até hoje, sempre existiam alguns jogos que o Chicão se envolveu em uma polêmica e tal, mas enfim, o porquê? Porque os jogos mais importantes o Chicão que apitava. E assim, como você, é fácil um dirigente de um clube transferir a responsabilidade para o árbitro. Então assim, mas muitas pessoas não sabem o que tem por trás do ser humano que é o árbitro de futebol. Cara, o goleiro vai lá, leva um frango, no outro jogo faz uma excelente partida, e os dirigentes dos clubes tratam os jogadores como se fossem seus filhos, seus netos. E na arbitragem é diferente. Cara, o árbitro erra um lance, que às vezes capital da partida, e é crucificado pela uma boa parte da própria imprensa, pelos torcedores, principalmente pelos dirigentes. Então assim, mas eu estou dizendo eu fui porque tipo, já estou aí próximo já de me aposentar, mas tipo assim, eu sempre fui um árbitro que nunca deixei de responder o que a imprensa me perguntava. E por isso, algumas vezes, fui até punido, né, por alguma comissão de arbitragem, porque eu tinha que falar. E assim, Oswaldo, eu defendo que o árbitro, aconteceu algum equívoco na partida, cara, ele tem que dar entrevista, ele tem que aparecer para ele explicar por qual motivo. Mas respondendo a sua pergunta, é muito difícil ser árbitro de futebol, principalmente no Brasil. Me fala uma coisa, quando você sai do campo de jogo, que você chega no vestiário, que de repente você, assim, no seu subconsciente, internamente você diz: poxa, eu cometi um erro e esse erro foi capital no jogo.
Como é que você lida com isso? Oswaldo, é muito chato, porque, é como eu te falei, as pessoas não sabem na maioria das vezes, que o árbitro também é um profissional, é um ser humano, e sofre com o que acontece. Porque, tipo, aconteceu um erro capital no jogo, o torcedor não disse que o árbitro errou, diz, o árbitro roubou. Né? A palavra... Isso que eu te perguntei, sempre se coloca em dúvida o caráter da pessoa. Então, assim, já aconteceu comigo vários lances de eu marcar uma situação e eu depois ficar em dúvida se foi ou não. E quando chega no vestiário ou no próprio hotel, você vê que você acertou, dá aquele alívio, e quando acontece a questão de você ter cometido o equívoco, aí, meu amigo, aí você já volta cabisbaixo para casa, você não consegue dormir, e só passa depois que você retorna para fazer uma outra partida, um outro jogo, e saindo tudo bem, aí é que você começa a esquecer o que aconteceu no jogo passado. Você falou que é muito difícil ser árbitro de futebol no Brasil e ser esposa, ser filhos de árbitro de futebol. Por exemplo, você falou que às vezes você realmente erra, você vê que você errou e que foi capital para o jogo. Como é que você chega em casa para olhar para a tua esposa, para os teus filhos? Oswaldo, eu posso dizer o seguinte, eu tenho um casal, né, de filhos, que é o Caio e a Melissa, e tipo, o meu maior suporte é em casa. Entendeu? Tipo, quando acontecia algum tipo de situação que se tornava bem, como é que eu posso dizer, uma polêmica grande. Então, assim, o apoio que eu tinha quando eu chegava em casa, o apoio da Andréia, do Caio, da Melissa, entendeu? Porque até aquele amigo que nunca falou com você, o cara vai lá no zap e diz, mas bicho, por que tu fez isso? Desaprendeu? Então, assim, mas às vezes as pessoas falam, mas porque já é uma cultura. Por isso que eu te falo, ser árbitro no Brasil é muito difícil, e no seu estado é que é muito complicado ainda. Seus filhos já deixaram, por exemplo, de ir para a escola no outro dia por causa de uma atuação ruim sua ou de um erro seu? Não, Oswaldo, não deixaram não, assim, até porque eu são quase 25 anos já de casado, e tipo, o Caio tem 22 anos, a Melissa 17, e eu sempre converso com eles, entendeu? Tipo assim, aniversário do Caio, da Melissa e da Andréia, principalmente da minha mãe, quando estava aqui conosco, na maioria das vezes eu não estava em casa, porque devido à arbitragem, que você sabe, e vocês da imprensa também passam por isso, que fica muito tempo longe de casa devido aos Mas jogos. eu digo assim, quando é um jogo de campeonato alagoano, que aí nós da imprensa criticamos e que a sua arbitragem foi polêmica, um clássico CSA e CRB que você já apitou alguns, para no outro dia o seu filho, a sua filha ir para a rua sabendo que é seu filho ou sua filha. Já aconteceu episódios como esse? Não aconteceu. E assim, graças a Deus os clássicos que eu apitei, né, não teve tanta... Por que pareça, algumas polêmicas em Alagoas não foi no CSA e CRB. E sim, foi mais com quem? Mas aí você... você vê, Oswaldo, como você falou, vou fazer perguntas e você responde se quiser. Mas tipo assim, você passou um tempo em Arapiraca e, bicho, eu não sei por qual motivo, assim, as pessoas tem às vezes, quando vinha jogar CRB, Asas CRB, bom, Asas... teve um episódio que eu estava em Arapiraca e que, inclusive, eu me lembro bem que as críticas foram terríveis. Acho que você vai se recordar desse lance. Naquele jogo, Asas e CRB no Rei Pelé, que você expulsou o Cal ainda no primeiro tempo. Você está lembrado desse lance? Lembro. Eu acho que dali aumentou ainda mais a pressão da torcida do Asas em cima da sua arbitragem e, inclusive, do seu próprio nome. É porque, Oswaldo, daquele lance, inclusive, você frisou, na época, a própria comissão de arbitragem, na época, se posicionou em relação ao lance, que continuo dizendo, depois eu até encontrei com o Cal, e às vezes as pessoas não sabem o que acontece dentro do campo de futebol. Sim. Então, naquele lance, antes, o Cal já tinha feito umas 3, 4 faltas duras, inclusive já estava pendurado de cartão amarelo. E aí eu converso muito com o jogador, né, que eu vou frisado com relação a esse lance, e eu cheguei para ele e falei assim, Cal, cara, o jogo está com, acho que 15 minutos, tu já está de cartão amarelo e está chegando forte, segura aí. E depois que eu falei com ele, houve aquele lance de contra-ataque, onde ele mata a jogada no meio de campo. Então, assim, já estava de amarelo, segunda advertência e expulsão. Mas aí, assim, é como você frisou. E eu creio que aqui em Alagoas, eu acho que foi um dos jogos que mais repercutiu com relação à polêmica em meu nome. Foi um lance bobo, que, tipo, grande parte da imprensa,
naquela situação, me deu apoio, porque, assim, existem pessoas, Oswaldo, na imprensa, e não é porque estão na sua frente, mas são pessoas que entendem algo da regra do jogo. Porque o futebol é o único esporte no mundo que os jogadores não sabem a regra. Então, assim, mas existe alguns comentaristas que comentam sem também ter conhecimento. Não é? Isso eu sempre falo com alguns amigos da imprensa, inclusive a gente já conversei muito com você em off com relação a alguns lances que eu tinha em alguns jogos e você ligava para mim, me perguntava, a gente sempre conversava, mas você é um cara que você não procura só observar os jogadores, você procura também entender da regra do jogo, isso é importante. Então, assim, e aí criou essa coisa, toda vez que eu ia na Piraca, alguns dirigentes, torcedores sempre tenha essa relação com relação ao nome do Chicão. Uhum. Só com o Asa ou com o Céu também e outros clubes em Alagoas? Não, acredito. Com os outros é normal, né, Oswaldo? Tipo assim, se você pegar um chá aí, como é que eu posso dizer, algumas polêmicas de alguns clubes do interior, não é só com o Chicão, tem outros atos aqui em Alagoas que, é como eu te falei, o campeonato estadual é muito mais difícil de atuar do que o campeonato brasileiro, porque, como você frisou, você apita um jogo aqui no seu estado, no outro dia você tá na rua, o cara é conhecido, fulano apitou. Então, assim, é muito difícil, como eu te falei, apitar no estado onde o árbitro reside. Vou te fazer uma pergunta, e eu vim aqui para isso. Você já recebeu alguma proposta indecente de algum dirigente pedindo para você favorecer o clube dele ou fabricar algum resultado? Oswaldo, fez até a pergunta sua muito pertinente, porque eu sou esse cara que você conhece há muito tempo, sou um cara que às vezes não vejo maldade nas pessoas e tipo, fui árbitro FIFA e às vezes o cara me encontra tipo em um restaurante ou no shopping e alguns dirigentes já encontrei em shopping, restaurante e converso com o pessoal. E aí sim, agora se dali parte de alguma situação onde algumas pessoas que são envolvidas no futebol, tipo diretores ou próprio aquelas pessoas que andam junto com o dirigente de clube, pega a imagem de uma pessoa e vende sem aquela pessoa saber, isso aí eu acho que não só foi comigo, mas eu acho que com a grande maioria dos árbitros no Brasil. Como funciona, como você fez a pergunta, do cara, o cara vende fulano sem o fulano saber, né? E daí existem várias técnicas, posso dizer assim, dessas pessoas ruins que tem dentro do futebol. Você conhece essas pessoas? Você já teve frente a frente com alguém? Assim, Oswaldo, não é frente a frente, mas que depois você fica sabendo de situações que você diz, pô, fulano disse isso, fulano disse aquilo. E assim, e de você até ir falar com eu já fui falar com algumas pessoas, bicho, como é que acontece uma situação dessa? De você jogar o nome de uma pessoa que não tem nada a ver nessa situação. E aí o cara corre, o cara não diz, entendeu? O cara diz que é conversa, que joga até a própria imprensa para dizer que foi a imprensa que está criando situações. Mas assim, para mim, para chegar e dizer, é X para você resolver alguma situação. Graças a Deus para mim nunca chegou. Se chegasse? Oswaldo, se chegasse, como é que eu posso te falar? A CBF ela tem uma corregedoria e a Federação Alagoana também já acompanha esse modelo, né, de gestão da CBF. De que, caso aconteça um fato desse, a primeira pessoa que você tem que comunicar é a sua comissão de arbitragem, ou se for fora a CBF, e comunicar com a regedoria. Entendeu? Porque aconteceu fatos já, e vocês são cientes, de que, eu acho que foi até a Copa do Brasil, não sei se foi Série C ou Série D, e aconteceu isso e o árbitro denunciou o cara e foram lá e armaram uma situação onde o cara foi pego. Então assim, e aí as pessoas que o cara falou disseram que não tinha, manda o cara aí fazer a situação. Então assim, mas é muito difícil, às vezes o cara está com você, você chega no jogo, o cara tá lá e diz, o Oswaldo tá ali na arquibancada, tu dá só um alô para ele, e ali às vezes o cara tá ali vendendo e você não sabe, entendeu? Então assim, mas eu como você frisou, questão de família, eu posso dizer a vocês uma coisa, eu sempre cheguei em casa e botei minha cabeça no travesseiro e dormi tranquilo, porque aconteceram erros, não só comigo, como vários árbitros, mas erros que é do ser humano, é erro que acontece. Muito bem, nós estamos batendo esse Papo 10 aqui com Francisco Carlos do Nascimento, ele que é o nosso convidado dessa semana no nosso canal. Deixa eu mandar mais uma vez aqui
Um recadinho para os nossos parceiros, a Madeiras do Brasil, para você que está reformando, para você que está construindo, vá direto em Madeiras do Brasil. Lá nós temos os melhores preços e grandes ofertas para você, inclusive com móveis planejados para a sua casa, para o seu escritório, para o seu apartamento. Madeiras do Brasil, fica no bairro de Jaraguá, próximo à Praça Arraiol. Massaueria Bar e Restaurante, aquela cerveja gelada, o cardápio diferenciado do nosso amigo Pedrinho Tenório, com duas opções, Ponta Verde e também na Jatiuca. E conosco MB Farmácia, o nosso delivery 3313-2528, 3313-2528 é o delivery da MB Farmácia, que fica na Avenida Maceió, próximo ali à feirinha do Tabuleiro. Um abraço mais uma vez aí para o nosso parceiro Nemel. Bom, Chicão, você falou o seguinte, erros já aconteceram. Esse ano você foi punido pela Comissão Estadual de Arbitragem, naquele jogo CRB e Aliança. Você continua com o seu pensamento de que foi pênalti ou depois você voltou atrás e reconheceu que errou? Oswaldo, eu costumo dizer que, como falei para você, aconteceram já algumas situações onde eu nunca deixei de falar para a imprensa. E assim, eu revi o lance e eu não consigo ver outra coisa no seu pênalti. Então assim, a comissão entendeu que a bola não foi pênalti, como você frisou. E assim, mas eu continuo, eu revi o lance, eu inclusive conversei com algumas pessoas da imprensa e o cara disse, bicho, eu vi o lance e já revi umas 200 vezes. Toda vez que eu olho, uma vez eu digo que é, outra vez eu digo que não é. Então assim, é o lance cinza. Eu confesso que no primeiro momento eu achei falta de ataque do jogador do CRB. Estou sendo sincero com você. Certo. Eu achei falta de ataque do jogador do CRB. Mas depois, você reviu? Não, aí depois eu não revi. Sim. Porque assim, é complicado demais. O futebol, existem lances de TV e claro, lance, não é? Claro, então assim, claro. Mas assim, Oswaldo, eu passei já por várias situações da minha vida e não contestei, não falei, então assim, vida que segue, né? Mas tipo, como eu te falei, eu não consigo ver outra coisa a não ser o canto naquele lance. Aquele episódio todo, aquela história toda na Paraíba, ali foi o momento mais difícil da sua vida como árbitro e pessoal, Chicão? Sem dúvida. E assim, voltando ao início que você falou, com relação à família, né? Então assim, aquilo mexeu muito com toda a minha estrutura pessoal, com a minha família, minha mãe, enfim, todo da minha família. E assim, Oswaldo, a pior coisa que existe no mundo é você julgar alguém. E eu sou um ser humano e já julguei. Então eu acho que eu tenho convicção que aquilo que aconteceu lá foi para que eu pudesse amadurecer mais ainda. Como você frisou, foram 35 pessoas citadas e o único absolvido fui eu. Então assim... E que era o ato do jogo, né? A pessoa, então assim, é uma coisa que eu, às vezes quando eu falo, eu até me emociono e fico chateado porque eu fui condenado e julgado pela uma boa parte da imprensa, pelo povo, né? Mas assim, os amigos sumiram, né? Os amigos entre aspas que eu tinha. E quem deu apoio? A minha família, né? Minha esposa, meus filhos, né? Minha mãe, minha família no geral. A Federação Alagoana deu apoio a você? Quando aconteceu o fato, a primeira pessoa que eu procurei foi o Felipe Feijó, né? E assim, eu não vou aqui, Oswaldo, dizer que não deu apoio. Desde o início, o Felipe me chamou lá, conversei com ele, expliquei toda a situação, o que tinha ocorrido. E tipo, cara, foi uma coisa que eu não acreditava no que estava acontecendo. Você entendeu, Oswaldo? Passei 1 ano e 6 meses sem atuar. E todos os dias eu acordava achando que eu estava sonhando, era um pesadelo. Mas só quando eu botava os pés no chão, vinha na realidade o que estava acontecendo. Você não imagina as viagens que eu dei para Paraíba para resolver essa situação. E de carro, né, que é distante, e aquela angústia que eu ia para a situação lá. Então assim, o Ministério Público na época ofertou a denúncia, o próprio Ministério Público depois pediu a minha absolvição. E assim, e ficou por isso, né? O cara foi lá, me denunciou, mexeu com toda a estrutura da minha vida, com a minha carreira, né? Que eu estava um momento muito bom na arbitragem, e aconteceu aquele fato, mas eu tiro como uma lição, porque separei muitas situações, né? Vi que não é todo mundo que chega para você abrir a guarda, mas infelizmente aconteceu comigo, mas depois eu sabia que no final a verdade iria aparecer, foi o que aconteceu, onde
a tempestade passou e eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito comigo nessa vida. Bom, com certeza vocês estão ouvindo aí um áudiozinho de um certo papagaio, né? Mas não é o Louro José da Ana Maria Braga, né? Não é, que aliás, Deus o tenha, faleceu, né? O ator que fazia a voz do Louro, mas é o Louro, o papagaio do Francisco Castro. Como é o nome desse rapaz, que não para de falar? Rapaz, quem batizou ele foi a minha filha, Melissa, né? E botou o nome de Chico do papagaio. Aí quando começa a cair uma garoa, ele não para de falar. Figuraça o Chico. Bom, vamos voltar aqui a essa questão da arbitragem, conversando com Francisco Carlos Nascimento. Você falou agora há pouco sobre essa questão aí da Paraíba. Qual foi o grande clássico que você apitou, Chicão, que você considera assim? Nunca vi tanta rivalidade dentro de campo. Foi... o Chico falando lá. Foi assim, eu fiz alguns clássicos, né, no finais de campeonato pelo Brasil afora. Mas um jogo diferente que eu fiz foi um Grenal, né? Foi em 2018. Dizem que é a maior rivalidade do futebol brasileiro. Cara, né? é uma coisa impressionante. Até tipo, como eu já fiz também jogos de Libertadores, é basicamente uma Libertadores. O jogo, Oswaldo, ele é tenso do início ao fim, cara. Eu nunca vi E na época que eu fiz, estava com torcida, né? Uhum. Então, assim, um jogo que ficou marcado foi um Grenal que eu fiz. Aliás, se eu não me engano, inclusive, nós tivemos algumas expulsões nesse Grenal, né? Foram 2 expulsões, né? Você vê um jogo tranquilo, de repente houve um ex-jogador do Internacional, que estava no Grêmio, enfim, e lá Vitinho estava no meio na época disso, os caras lá se envolveram em uma confusão para lá, quase no final do jogo. Que tipo, como o cara disse, se o Grenal não tiver nenhum tipo de problema, não é Grenal. Não é Grenal. Fora o Grenal, teve mais algum? Cara, do meu estado, né, que tipo é um sonho quando você inicia a sua carreira de atuar no clássico do estado, no caso nosso aqui, o CSRB, é um jogo diferente, que mexe com muita coisa. Não é? Fiz também uns jogos que ficou marcado, que foi uma semifinal também da Sul-Americana, envolvendo Fluminense e acho que o Fluminense Internacional, né, um jogo bastante disputado também. Então assim, Fluminense, Grêmio, Copa do Brasil, esses jogos. E assim, uma das coisas que ficou marcado mesmo, lado foi quando em 2014 eu fui representar o Brasil no torneio na França, em Toulon, né, onde passamos lá um mês, né, na competição, fizemos alguns jogos, fomos muito bem na competição. Não fizemos a final, eu creio, porque o Brasil chegou na final com a França, mas fizemos a disputa de terceiro e quarto lugar, que foi Inglaterra e Portugal. Uhum. Mas para mim foi uma experiência muito, muito boa. Fizemos também, aqui começa a falar, fizemos também um amistoso para a Copa do Mundo em Salvador, entre Austrália e Croácia, enfim. Como eu te falei, com relação à arbitragem, eu me sinto realizado. Bom, e com relação à arbitragem, vou fazer 2 perguntas para a gente fechar. A arbitragem te deu uma condição financeira para proporcionar uma vida legal para a sua família, além, lógico, porque a arbitragem no Brasil ela não é ainda profissionalizada, mas através da arbitragem também você deu uma estruturada financeiramente na sua vida? Sem dúvida, Oswaldo. Tudo que eu tenho, primeiramente agradeço a Deus e segundo a arbitragem, né? Cheguei ao quadro internacional e fiz muitos jogos, né? Não é a proporção financeira de um jogador de futebol e também nós não somos profissionais, mas graças a Deus eu consegui organizar a minha vida, organizar tipo, a minha família, porque como eu te falei, tudo que eu tenho eu agradeço a arbitragem, entendeu? Então, e traz muita coisa, né? Você conhece pessoas, você se torna uma pessoa pública, né? Você está no meio da maior paixão do nosso país, que é o futebol, mas eu digo que graças a Deus, eu me sinto realizado. Para fechar, as redes sociais elas são implacáveis. E eu me lembro que há uns anos atrás aí circulou nas redes sociais você com a camisa do CSA, quando era jovem. Chicão é azulino? Rapaz, eu costumo dizer às pessoas, eu nunca nego as minhas origens. Eu te disse que eu torço para o CSI lá de Bateguara, né? Aí os caras CSA, não, rapaz, CSI, Centro Esportivo Bateguarense. Inclusive, olha a coincidência, uma foto que circulou eu com a camisa do CSA, porque quando cheguei em finais, aí parece ficar com a camisa do CRB, camisa do CSA, e uma daquelas fotos que começou a circular foi justamente numa semifinal aqui, CSA e ASA, né?
e começou a ficar rindo e começou a circular aquela foto. Mas eu não nego, sou CSI, Centro Esportivo Bataguarense, da minha cidade que é Bataguarense. Você pretende apitar ainda por quanto tempo? Oswaldo, como te falei, estou realizado, entendeu? Eu tenho uma história na arbitragem, entendeu? E vou seguindo aí até onde eu aguentar. Graças a Deus, na parte física, nunca tive problema com teste físico. E vamos seguindo, um dia após o outro, um jogo após o outro. E aí pedir a Deus que possa me dar bastante saúde para que eu possa deixar, quando eu for deixar, eu deixar a arbitragem, não a arbitragem me deixar. Porque eu conheço muitos amigos que foram árbitros de futebol e não se preparou para deixar a arbitragem. E sofre com isso, né? Porque tipo, isso é uma... E é como é que eu digo, isso é um vírus que não tem cura. Tanto a parte de jornalismo como a parte do futebol. E a arbitragem não fica fora disso. Obrigado, campeão. Nós conversamos essa semana aqui no nosso canal no YouTube com Francisco Carlos do Nascimento, o Chicão, como é conhecido na arbitragem brasileira. E mais uma vez eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Madeiras do Brasil, ao Massagueirinha Bar Restaurante e ao nosso novo parceiro MB Farmácia, com delivery 3313-2528, do nosso amigo Nemelo, que fica na Avenida Maceió, no bairro do Tabuleiro. Até a próxima semana. Tchau, galera!